Olha, Geraldo Luiz, exatamente isso, a imagem é impressionante. Eu já sobrevoei várias vezes a cidade de Pirapora do Bom Jesus, eu nunca vi dessa maneira. Você vê que a água vai escoando, eles foram obrigados, eu imagino aqui, a abrir as comportas, porque simplesmente, se isso não fosse feito, a água ia passar por cima, não ia ter jeito. Toda aquela chuva que São Paulo, Mogi das Cruzes, toda a grande São Paulo recebeu, agora toda essa água está desaguando sobre Pirapora, passando ali por Santana de Parnaíba. Aliás, a comporta lá também estava aberta, você vê até que eu respiro, uma espécie de um ralo aqui. Olha a intensidade da água. Para você ter uma ideia, Geraldo, como subiu aqui o nível do rio Tietê, na região de Pirapora, olha só, essa estrutura, ela simplesmente foi jogada para baixo. Era uma estrutura que passava aí uma fiação de um lado para o outro do rio, ela simplesmente virou papel, foi jogada pela enxurrada, pela força da água que atinge agora aqui o rio Tietê, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, viu, Geraldo? Olha, essa imagem é impressionante, Renato. Parece as cataratas. Olha isso. Tem uma parte que parece as cataratas. E, ó, Não, ó, a torre. Olha a torre torta aí. É. Não, mas impressionante. A água, porque a água, ela não tem, ninguém consegue parar a água. A água vai em frente. E esse volume é impressionante. As primeiras imagens que o Luan começou a mostrar ali da barragem ali, a queda d'água, te fazem lembrar exatamente isso, de uma usina hidrelétrica grande como Iguaçu. Foz do Iguaçu, tá ali, ó, as cataratas de Iguaçu. E a gente vê na força dessa água e a quantidade. E também, por que não falar? Porque é o seguinte, abrir as comportas de cima. Mas é um risco pela quantidade de água. Será que Pirapora suporta Então, tudo isso? Quer dizer, ajeita de um lado e pode prejudicar do outro. Danilo, mostra mais uma vez as torres aí, a força da água e a quantidade, né? A água aqui em São Paulo, nas marginais, ela começa a baixar, mas ainda tem riscos. A cidade não voltou ao normal, nem vai voltar, né? E as autoridades num discurso que é uma beleza, né? Olha só a força da água que fez. Derrubou. Nossa, é impressionante. Entortou a torre. Durante o temporal, né? A água, o vento. Nossa, é incrível isso. Está bem à beira. Olha o rio, olha como é que está. Olha a altura da água. E ó. Olha a cidade. Está embaixo d'água ainda. Exatamente. Ué, esse ponto de alagamento que você está mostrando, era o que eu estou vendo? O que é? Guarda-chuvas? O que era aí, hein? São quiosques. Quiosques, Era uma praça aí? Tem uma cruz lá? O que era aí, hein? Praça do centro de Pirapora, viu, Geraldo? Exatamente. O que nos preocupa, que olha só a distância que fica lá da barragem. Eu vou pedir para o Danilo fazer mais uma vez o movimento de câmera. O que nos chama a atenção, o que nos preocupa, que nos deixa aflito, olha só, é muito perto realmente da barragem. Lembrando, a comporta está aberta, a água não tem jeito, ela teve que vir aqui em direção ao centro de Pirapora. E aí, a poucos metros, no máximo em 1 quilômetro de distância, nós temos o centro da cidade de Pirapora, que simplesmente foi tomado pela água. É difícil saber, Geraldo, aonde que está a praça e aonde que o rio começa, para você ter uma ideia da intensidade da água e do nível que acabou atingindo aí a cidade de Pirapora, na Grande São Paulo. Olha, peça ao nosso Matheus Furlan, o sempre atento e competente Juan Milton com o profissional Danilo. Ô Caio, por favor, o Matheus Furlan está chegando, 12h18, o Balanço Geral ao vivo. Pede para o Matheus ir já direto para essa praça. Espero que ele tenha levado galocha, como eu levei, porque aí não dá. Então tá. Então pede para o Matheus já ir diretamente aí. Você imagina uma cidade calma como essa, olha a ponte. Eu já gravei nessa ponte, Renato. E a pergunta é, para onde vai aquela água parada toda? Esse rio está a essa altura, se a comporta está aberta e também está com aquela violência, vai para onde a água daquela praça e das moradias, das casas em volta? É impressionante. Olha, está bem encostada a ponte. Está super encostado. O nível da água, a quantidade de água é absurda. É muita água, gente. É muito. É muita água. Ó, tá quase subindo. Você vê que o nível do rio já transbordou, já pegou a praça. E avançou para as casas. Então, quer dizer, você vê que até em Pirapora, na calma e maravilhosa Pirapora, já tem casas alagadas. A gente acredita que as pessoas já devem ter, né, Defesa Civil, a Prefeitura, já deve ter evacuado os moradores aí, com certeza. Olha aí, as casas, dá uma olhada. Nossa, outro flagrante agora. Olha a altura da água. Juan, casas totalmente tomadas. Pirapora é o flagrante teu no nosso Balanço Geral. E olha o morador lá.
Olha, Geraldo Luiz, exatamente isso. Imagina esse morador, se ele passar um pouco para frente dessa grade, ele já está em pleno rio Tietê, então a situação é muito complicada. Na altura das janelas aqui, parte da estrutura dessa casa foi levada pela força do rio. E o que me preocupa, viu, Geraldo, é que todas as pontes que atravessam aqui o Tietê em Pirapora, tem a água passando com muita força e intensidade por baixo. E por pouco, se é que até não transbordou em outros momentos, mas por pouco você vê que a água do rio Tietê não passa por cima. Olha só a força em que a água bate. Ah, inclusive, ó, está interditado neste momento pela Defesa Civil. Imagina, está até rachado aqui a ponte, para você ter uma Olha ideia. a ponte. Imagina só a intensidade dessa água, pode até carregar essa ponte, viu, Geraldo? Olha, atenção agora, em primeira mão no nosso balanço. A ponte rachou. Tem 4, tem uma, 2, 3, 4 rachaduras, olha. Começa, olha lá, aqui, ó. 1, 2, 3, porque a força da água fez com que a ponte, ela acaba se... Ó, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, são 4 rachaduras. São 4 rachaduras. E porque o volume da água todo sai, a água sai daqui da capital, vem de Mogi e vai em frente. Mogi vai para o interior e aí não tem para onde vai essa água. Isso é que é a pergunta, para onde vai essa água? Porque ela vem vindo, vamos dizer, ela vai passar, ela vem da capital. Exatamente. E vai embora. E perguntei isso ontem, quer dizer, deságua e vai para onde toda essa água? Agora, o que nós estamos mostrando, quer dizer, essa ponte vai ter que ser interditada, porque apresenta sinais sérios de rachadura. Depende do tempo de construção, né, Geraldo? Você pode ver que a água continuando com essa força... O risco vai embora. Dessa ponte romper. Essa rachadura, Danilo, olha, exatamente aí, ó. Consegue fazer uma seta, mas o telespectador, é uma imagem muito boa que vocês estão vendo aí. Dá uma olhada, em primeira mão. Quer dizer, a força da água é tão grande que acabou provocando rachaduras. Porque é diferente, né? Do que aquela ali adiante, é um buraco que tem no asfalto. Mas o mais adiante é direita. Mas aqui não. É rachadura mesmo. Exatamente. Que perigo, hein? Rachadura. Que perigo. Tanto que a rachadura... a Guarda Municipal está lá, já está interditado. Já está interditada. A Defesa Civil deve ter feito lá uma avaliação com os engenheiros e disseram, enquanto essa água não descer, mesmo que a água desça depois, o que vai acontecer? Eles vão ter que fazer um trabalho para saber se ela tem condição de ser utilizada ou não, viu, Geraldo?